Nossa reportagem percorreu os quase 140 quilômetros que separam nossa cidade do município mineiro de Juiz de Fora, caminho que muitas teresopolitanas têm feito para tentar entender o que faz daquela cidade uma referência nacional no atendimento, tratamento e nas intervenções cirúrgicas em mulheres que são acometidas pela endometriose. Fomos recebidos por um dos maiores nomes do país neste tipo de especialidade, o médico Josélio Vitói Rosa, que nos explicou o que é a doença, como ela está inserida no nosso dia a dia e por que Juiz de Fora se destaca nacionalmente hoje no setor. Assim, no intervalo entre uma cirurgia e um atendimento em seu consultório, o especialista falou sobre assuntos polêmicos e sensíveis que envolvem a doença, tais como a possibilidade de gravidez pós-cirurgia, a relação da família com o diagnóstico e a dificuldade de acesso ao tratamento por meio do Sistema Único de Saúde. Na verdade, a endometriose, pouco se sabe sobre ela, né? Mas hoje em dia a endometriose nada mais é do que o tecido, que é semelhante àquele do endométrio que fica lá dentro do útero. Ele, não se sabe como, né? Ele começa a aparecer fora do útero. Começa a aparecer dentro da pelve e até em outros lugares, né, do corpo. Acho que são dois fatores. Que a mulher deixa para engravidar mais tarde, né? A gente sabe que a gravidez, o hormônio progesterona tem uma ação aí que dificulta um pouco essa endometriose crescer, né? Mas principalmente que hoje em dia as pessoas estão conhecendo a doença. Então, quando a pessoa chega dizendo que ela está com uma dor, hoje as pessoas já começam a pensar nessa endometriose. Já é uma possibilidade. Já é uma questão que entra nos possíveis diagnósticos, né? E aí, com a avançada tecnologia e tudo, hoje em dia tem os melhores equipamentos para ressonância, ultrassonografias que são feitas voltadas para essa pesquisa da endometriose. Os profissionais da área de radiologia também se aperfeiçoando, aprendendo a enxergar esses tecidos, né, alterados. Eu acho que isso aí que contribui bem para esse aumento do diagnóstico da doença hoje em dia. Tempos atrás, né, assim, alguns ginecologistas já começavam a pensar nisso, mas outros de outra especialidade não. Hoje em dia a gente já recebe pacientes com uma hipótese de diagnóstico de endometriose vindo de outro especialista, né? Gastroenterologista, alguma outra pessoa que não é da área da ginecologia. Então a gente vê que eles estão hoje em dia com esse pensamento endometriose na mente, né? As pessoas têm que entender o seguinte, não é que a pessoa tem um diagnóstico de endometriose que ela não vai poder engravidar. Ou seja, não é taxativo. Não, um grande percentual das mulheres que têm endometriose engravidam naturalmente. Aquelas que têm dificuldade, o tratamento cirúrgico, ele pode contribuir para aumentar esse percentual de gravidez natural. Apenas uma parte dessas é que vão ter que recorrer para a fertilização in vitro. Uma coisa que tem que deixar claro é que tratamento medicamentoso para endometriose na mulher que está com dificuldade para engravidar não é um bom tratamento para que ela consiga uma gravidez após o tratamento medicamentoso. O cirúrgico, sim. Medicamentoso, não. A dor é uma delas, mas que muitas podem controlar com medicamento hormonal, né? Mas principalmente idade da mulher, o desejo atual dela já querer ou não engravidar. Tudo isso a gente tem que colocar numa balança e vamos optar então para o tratamento cirúrgico ou tratamento hormonal. Na verdade, essa mulher, ela vai deixando, né? Ela não vai às vezes procurando. Um problema muito sério é que a cólica menstrual é comum, é normal, né?
Existe a cólica menstrual normal, mas essa cólica que dói demasiadamente, a pessoa precisa ir até um hospital tomar uma injeção para dor? Não, isso não é normal. Né? E a mulher precisa estar atenta a esses E ela sinais, tem que né? estar atenta. Agora, o que me deixa mais preocupado é que existe endometriose assintomática. Que aí é um problema Essa é a que me deixa mais preocupado, porque ela não tem por que procurar uma assistência médica. Ela não sente nada. E aí essa doença ela vai se alastrando, ela vai infiltrando nos tecidos, e quando chega a ter um diagnóstico, por exemplo, ela vai fazer um ultrassom de rotina e vê que já está com um cisto grande no ovário, e esse cisto grande também vem acompanhado às vezes com uma endometriose mais infiltrativa, profunda, pegando tecidos mais importantes, ela deixou de fazer um diagnóstico precoce. Então, o exame ginecológico anual para verificar essas questões, eu acho que é muito importante, principalmente também naquelas assintomáticas. Outras mulheres da família também têm cólica menstrual, mas é uma cólica leve, uma cólica simples. Poxa, eu tenho cólica menstrual, ela pensa assim, né? Por que a outra também tem cólica e está sentindo tanta essa dor? Eu não sinto tanta dor, né? Então, como é colocado como cólica menstrual uma coisa comum, por que ela está fingindo tanto essa dor? Né? Então, é um problema. Tem que conscientizar a família que isso não é uma cólica menstrual, isso é uma doença. Né? É uma doença séria, né? Séria. A grande questão da cirurgia para endometriose é que essa cirurgia, o ideal é que ela seja feita por videolaparoscopia. O acesso, a visão, né, cirúrgica ali no momento é muito melhor do que barriga, né, aberta, vamos dizer assim. Né? E o profissional, para que ele comece a ter todo aquele preparo para fazer a videolaparoscopia, até chegar nesse nível de fazer cirurgia para endometriose, leva muitos anos. Vamos dizer, mais ou menos em torno de 5 anos. Operando o vídeo, fazendo uma coisa gradativa em termos de complexidade. Primeiro precisa conhecer uma anatomia muito bem. Né? Tem na cirurgia, tem muitas estruturas que a gente tem que, né, se preocupar, principalmente com inervação, ureter, dissecar essas estruturas para que não ocorra lesão e a paciente venha a ter complicações, problemas futuros, né, depois da cirurgia. E isso se torna um entrave para as pessoas, porque também não é todo mundo que tem uma certa habilidade para fazer cirurgia videolaparoscópica, né? Tem que ter um pouco de paciência, é um treinamento longo, né? Então isso é um dificultador. E também o custo. Essa cirurgia necessita de materiais de alto custo. Então também fazer essas cirurgias via SUS também é um certo problema por causa desse alto custo que vem a ser essas cirurgias de endometriose mais infiltrativas, profundas, né? Juiz de Fora, principalmente a área SUS, né? Nós temos aqui um grupo que faz essas cirurgias pelo SUS, né? Existe aqui um serviço de pós-graduação onde tem excelentes profissionais que fazem toda essa parte cirúrgica pelo SUS. Ou seja, que é um centro formador dessa mão de obra especializada. Isso. O Brasil inteiro tem, né, pessoas que querem lidar com essa área laparoscópica, eles vêm aqui para iniciar os seus ensinamentos, né, as suas habilidades. Eu acho que a gente tem que incentivar, né, porque não é um grupo de ginecologia.
Você tem ali uma equipe multidisciplinar. Então você tem o ginecologista, você também precisa ter uma pessoa que lida com a parte intestinal, o cirurgião geral e tudo, urologista, né? Sem falar também da questão nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga. Tudo isso contribui para a melhora da paciente, né? Então, eu acho que o grupo, né, tanto todos esses que eu disse, eu acho que eles têm que ser mais estimulados realmente para entrar nessa área. Porque não é uma área fácil, não é. A gente lida com mulheres que estão com muita dor. E o pior que é muita dor, muitos anos. Não tem fator psicológico aí que... E é uma dor incapacitante, né? Assim, incapacitante. A mulher não tem capacidade de fazer nada, ou seja... Existem vários graus, obviamente, né? Mas tem mulheres, por exemplo, que não conseguem ter a relação sexual com o esposo porque sente uma dor que não tem como, né? Então, isso realmente interfere o psicológico, sem dúvida. A pessoa não vai buscar porque tem medo de ter. Como se fosse o exame o causador dela ter isso. Mas o exame é o causador do diagnóstico. Mas, na verdade, ela tem que conscientizar que, se ela tem, está lá dentro. Sabendo ou não sabendo, está atuando. E se ela sabe disso o mais precoce possível, poxa, o tratamento é muito mais simples. Né? Ou seja, aquela dica de ouro, fazer o check-up. Fazer exame ginecológico é o ponto principal.